Olá, tudo bem com você? Horário de almoço, corredor tranquilo, hora de recapitular a lição da Escola Sabatina, que nesta semana tem como título Retribuindo. Já estamos na lição 10, ou seja, caminhando para o fim do trimestre, e eu já tenho aqui a lição do próximo trimestre, que está fantástica, as 3 mensagens angélicas. Inclusive, tive o privilégio de participar das gravações das 13, acho que 14 até, este trimestre vai ter 13 lições do próximo trimestre, lá no programa Lições da Bíblia, juntamente com meu amigo, pastor Vinícius Mendes, e com o convidado, pastor Adenilton Tavares. Comentários muito bons para enriquecer o seu estudo, o estudo da lição da Escola Sabatina. Esta aqui ainda, continuamos com esses estudos sobre mordomia cristã, administradores fiéis à espera do mestre. E o tema dessa semana, como eu disse, retribuindo. O verso principal diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Estive recentemente com um grupo de expedicionários, como a gente chama, né, na Trilha dos Pioneiros, a expedição Trilha dos Pioneiros, organizada pelo Mapa na Mão, pelo blog Mapa na Mão, da minha irmã Michela Borges, e ali visitamos o Cemitério da Esperança. Entre outros lugares históricos, visitamos o Cemitério da Esperança, que fica ali próximo da primeira igreja adventista organizada no Brasil, em Gaspar Alto. E sempre procuro destacar para as pessoas que participam dessas expedições que os túmulos, tanto ali quanto lá em Rolante também, em Rio Grande do Sul, ali no cemitério da Fazenda Passos, cemitério dos pioneiros, os túmulos estão todos voltados para a direção do Oriente, ou seja, os pioneiros pediram para ser sepultados assim, para que mesmo mortos, esse ato pudesse testemunhar da fé que eles tiveram enquanto viveram. Então, isso remete, obviamente, à volta de Jesus. Surge logo no Oriente uma nuvem, como diz Ellen White, né? E como a Bíblia também indica, né, o local do livramento, de onde vem o livramento, do Oriente. Então, as obras os acompanham. Em que sentido? Não que eles estejam conscientes, fazendo alguma coisa, mas mesmo descansando, mesmo inconscientes, aguardando ali inconscientemente a volta de Jesus, o que eles fizeram, o que eles deixaram de legado, de patrimônio, de feitos, ainda fala, ainda testemunha, como é o caso dos túmulos lá naqueles cemitérios que até hoje falam às pessoas a respeito da fé das pessoas que viveram e que estão ali naqueles túmulos, né? Então a lição de hoje ela nos faz refletir sobre que legado estamos deixando, tanto no que diz respeito à fé, a nosso testemunho, quanto também no aspecto material, legado, como nós veremos daqui a pouquinho. À medida que as pessoas envelhecem, naturalmente começam a se preocupar com o futuro. Os temores mais comuns são morrer cedo demais, antes que a família esteja segura, viver tempo demais, esgotando suas economias. Enfermidade grave, todos os recursos poderiam se extinguir, como uma doença grave, e deficiência mental ou física. Quem vai cuidar de mim? São preocupações que povoam a mente das pessoas, né? Mas Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, traz o seguinte comentário, e conselho também, né? Todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Sim, porque a missão está cumprida. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Eu vou deixar aqui, logo depois desse meu comentário, eu vou colocar aqui um vídeo, um pequeno vídeo, a respeito do testemunho do senhor César José dos Reis. A história dele ganhou aí as redes sociais por causa de uma reportagem feita num canal no YouTube lá de Indaial, Santa Catarina, onde o senhor José mora, César José dos Reis mora. Ele tem 90 anos e hoje vive como quase um jovem, né, ativo, pratica exercícios físicos, academia, é um missionário, dá estudos bíblicos. Então eu vou deixar para você só um pequeno vídeo aí, uma pequena amostra do testemunho do seu Carlos José Reis, dos Reis, para que você depois assista no meu canal aqui no YouTube a história completa dele,
senhor César, acho que eu falei Carlos, né? César José dos Reis. Eu vou deixar essa palhinha para você, para que depois você assista em meu canal aqui um vídeo completo com uma entrevista que eu fiz com a ajuda do meu amigo Lucinei Bojolo Berti, lá de Santa Catarina, uma entrevista que eu fiz com o senhor César, um testemunho, uma história muito bonitos, e inclusive um testemunho de que vale muito a pena viver o estilo de vida que é ensinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas fica aí para você essa indicação, assista depois a esse vídeo. O fato é que hoje ele vive muito bem. Quer dizer, os filhos estão criados, né, o que ele podia ter feito já fez, foi um cristão que viveu a sua fé durante a maior parte de sua vida, depois de convertido, missionário, ativo na obra de Deus, enfim. Ele fez a sua carreira cristã, ele trabalhou honestamente e hoje está desfrutando de seu tempo de aposentadoria ativamente. É aquilo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Faça a sua parte, como a lição vem nos ensinando aqui ao longo de todo um trimestre, né? Faça a sua parte, trabalhe honestamente, tenha aí a sua previdência para o futuro e descanse em Deus. Não fique atribulado com preocupações sobre o que vai acontecer comigo, com a minha saúde, onde eu vou parar, enfim, isso pertence a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o restante ele vai acrescentar, ele vai cuidar disso. O rico e insensato. Essa lição de domingo fala sobre egoísmo, né? O que não fazer na aposentadoria, guardar tudo, né? E não partilhar o que você tem, enfim, é uma lição sobre o egoísmo. A aspiração daquele homem, de Lucas 12, a aspiração daquele homem não era mais elevada que a dos animais, que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo que possuía lhe pertencesse, e nada devesse a Deus nem aos homens. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus. Ele quis aproveitar tudo que tinha, desfrutar egoisticamente e acabou morrendo e perdendo tudo, né? A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. O problema era a maneira de gastar os recursos. Como não sabemos o dia da nossa morte, devemos estar sempre prontos, vivendo para cumprir a vontade de Deus, em vez de levar uma vida egoísta. A perspectiva bíblica geralmente é que uma pessoa trabalhe e produza enquanto ela é capaz. Os autores dos livros de Daniel e Apocalipse estavam muitos acreditam, na casa dos 80, talvez até 90 anos, como o senhor César, né, quando completaram o seu trabalho, numa época em que a expectativa de vida girava em torno dos 50 anos. Ellen White publicou alguns de seus livros mais conhecidos e mais amados, como Desejar Tuas Nações, após seus 70 anos. Portanto, na medida do possível, a idade não deve nos impedir de ser produtivos nem de fazer o bem. Tem uma máxima que atribuem a Ellen White, né, mas não é verdade, é fake isso, né, mas que nos faz pensar, diz assim, trabalhe e viva como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas esteja preparado como se ele fosse voltar amanhã. Na verdade, temos que estar prontos todos os dias, preparados a todo momento, porque não sabemos realmente o que o futuro nos reserva, nem com respeito à volta de Jesus e tampouco com respeito à nossa vida mesmo, né? Se vamos viver muito tempo ou pouco tempo. Então, viva e trabalhe, realmente, esteja ativo até o fim, enquanto você puder, enquanto suas forças permitirem, e preparado espiritualmente para a volta de Jesus a cada momento. Ou para o momento que você for descansar para esta vida, né? Sem ser egoístas, sem guardar tudo para nosso único desfrute e deleite, né? Temos que ser pessoas que ajudam os outros, pessoas que olham ao redor e veem as necessidades e que possam suprir essas necessidades na medida do possível. Segunda-feira, nada levamos para o túmulo, né? E a lição nos faz refletir sobre a brevidade da vida, algo que as pessoas, quando são jovens, muitas vezes esquecem e pensam que vão durar muito tempo, que a vida vai ser muito longa. Olha, eu acabei de completar 51 anos, eu confesso a você que eu não vi o tempo passar. A minha cabeça parece que parou lá nos 30 anos, e 20 anos se passaram já, meus filhos já estão crescendo, a mais velha já é maior, já está estudando fora, a do meio já está quase para completar 18 anos, e o tempo passa muito rápido. Aproveite ao máximo o que você puder de tempo com a sua família,
Aproveite o máximo do seu tempo para fazer coisas que edificam, para estudar, para se desenvolver, para trabalhar honestamente, né, e garantir alguma coisa para o futuro também, para que você possa deixar também alguma coisa para as pessoas que ficam. Então, não desperdice o tempo, porque a vida é feita de tempo. O tempo é preciosíssimo. Invista no que é mais importante sempre, sua relação com Deus, sua relação com a sua família e a missão que Deus lhe confiou. Além do trabalho e outras coisas que vêm depois nessa ordem de importância. Não só a vida passa rapidamente, mas quando morremos, não levamos nada conosco, pelo menos dos bens materiais. A única coisa que nos acompanha é o quê? O caráter. Então invista no seu caráter. Invista na sua formação intelectual, espiritual, porque, de fato, é o que você vai levar depois para a eternidade. Tudo mais fica para trás. Se alguém morrer sem deixar testamento, a maioria das jurisdições civis simplesmente passarão seus bens para os parentes, quer eles precisem ou não, quer façam o bem, bom uso ou não do dinheiro que você tiver acumulado. Então, uma coisa que a lição nos faz pensar aqui, que é bom pensar nisso, realmente planejar isso, é num testamento, né? Para que você possa deixar o muito ou pouco patrimônio que você acumulou para aquilo que você acha que é o mais importante mesmo. Uma parte ali para a obra de Deus, para os filhos, ali se for o caso. Enfim, que você, enquanto tem consciência, racionalidade para decidir isso, possa pensar e fazer isso, né? Um testamento, né? Direcionando aí os seus recursos. Comece com as necessidades pessoais, lição de terça-feira. Então tem aqui Provérbios 27. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Por mais que a Bíblia alerte contra a opressão aos pobres ou a respeito da ganância, as Escrituras não condenam a riqueza em si, nem os esforços para adquiri-la. Repito, né, como já falamos algumas vezes, não é pecado ser rico. Vários personagens bíblicos eram pessoas de posses, eram pessoas ricas. Pecado é se apegar a isso. Pecado é fazer disso um ídolo e não ajudar as pessoas com os dons que Deus lhe concedeu. O texto de Provérbios indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para nossa família. As cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Provérbios 27, 27. Hoje talvez não haja tantas pessoas que vivem cuidando de rebanhos, de cabras, mas isso aqui tem que ver com qualquer aspecto da vida, né? Que nós coloquemos nas mãos de Deus e que vai produzir, que vai talvez se multiplicar para a nossa bênção e para a bênção do semelhante e da família também. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos, e os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Portanto, cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para outros e um auxílio para a obra de Deus. Essa é a tônica da lição, né? Abençoar outros com aquilo com que fomos abençoados. Quarta-feira, caridade no leito de morte. É aquilo, né, que muitas pessoas deixam para o último momento a partilha, a ajuda, quando deveriam fazer disso já uma atitude durante a vida. Aqui é um trecho do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, muito importante, eu vou ler para você. Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo na vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa de Deus. Os prejuízos ocorrem continuamente, bancos vão à falência e as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto, e Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus, e Satanás se alegra com isso. Então, o desprendimento, o desejo de ajudar, de contribuir, de dizimar, de ofertar, de partilhar, deve nos acompanhar por toda a vida. Não ser um assunto para o fim da nossa existência. Até porque podemos, repito, morrer antes disso
e aí não foi feito nenhum planejamento quanto ao que deveriam fazer com as nossas posses deixadas para trás, ou então porque pode haver realmente, né, falências, crises financeiras, e o mundo vai atravessar muitas crises até a volta de Jesus. Então o ideal é que nós realmente vamos partilhando à medida que vamos sendo abençoados. Que Deus nos ajude a ser desprendidos, a ser pessoas que abençoam outros com aquilo com que fomos abençoados. E finalmente, quinta-feira, legado espiritual. Aqui os textos para a leitura de hoje são Salmo 24, Hebreus 3, Salmo 50, Gênesis 14, Colossenses 1. E eu vou terminar lendo aqui o trecho final da lição que diz assim: há muitas vantagens em doar agora, enquanto estivermos vivos. Eis algumas delas: de sermos benfeitores, desprendidos enquanto vivemos, não deixar para o final, né? Primeiro, o doador pode ver os resultados no presente. Um novo prédio da igreja, um jovem na faculdade, uma campanha evangelística financiada, etc. Você pode ver as bênçãos do que você está doando ou devolvendo sendo materializadas agora, durante o tempo de sua vida, e ficar feliz por isso. Segundo, o ministério ou a pessoa pode se beneficiar agora, quando a necessidade é maior. Terceiro, não há briga entre familiares ou amigos após sua morte. Quarto, é um bom exemplo de valores familiares, de generosidade e amor ao próximo. Quinto, minimiza impostos sucessórios. Sexto, garante que a doação será feita à entidade destinada, sem interferência judicial ou parentes descontentes. Se você quer, digamos, abençoar a obra de Deus, algum ministério, enfim, e depois seus filhos não concordam com isso e vão dar outro destino àquilo que você tinha pensado inicialmente, abençoar uma causa, por exemplo, né, ou a igreja, enfim. Então é importante que, enquanto você tem consciência disso, você possa fazer esse tipo de ajuste, né? E 7, demonstra que o coração do doador foi mudado do egoísmo para o altruísmo. Tem um 8º aqui também: armazena tesouros no céu. E tesouros armazenados no céu, ali não há, como diz a Bíblia, né, traça, ferrugem, não há juros, não há qualquer tipo de crise. Aqueles tesouros são para sempre, são eternos. Então que Deus nos ajude a reverter aquilo que nós ganhamos durante a vida e que vamos ganhando durante a vida em bênçãos espirituais também. Vamos orar? Amado Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição que nos faz refletir sobre um assunto tão importante, esse tema que tem que ver com planejamento, com desprendimento. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas que amam o próximo a tal ponto de entender que aquilo que temos e somos deve beneficiá-lo também. Beneficiar a tua igreja, que também ajuda o próximo. Enfim, ajuda-nos, Pai, a acumular tesouros no céu e não nos apegarmos aos tesouros da terra. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Oi pessoal, nós estamos aqui na Academia Planeta Físico e esse senhor na frente de vocês, olha só que jovem, músculo aí, seu César. Ali, sabe quantos anos ele tem? Está fazendo hoje 90 anos de idade. E todos nós estamos aqui hoje para quê? Para cantar os parabéns para ele. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Agora flexão, seu César, flexão. Olha aí, ó, 92 anos, pessoal, olha só. Olha aí, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,